Bom dia para você. Café com Palavra mais uma manhã. Que bom que você está aí. Que bom que você veio. Que bom que você pode me ouvir. Que bom estarmos debaixo da graça do Senhor nessa manhã. Que o Espírito Santo inunde o nosso ser nesse dia. Que o Espírito Santo coordene a nossa vida nessa manhã. Que o Espírito Santo nos dê a certeza de um dia melhor, de um dia proveitoso, de um dia abençoado. Que Deus possa tocar a tua alma nesse dia. Que Deus possa tocar o teu ser. Que você possa sentir a bondade de Deus fluindo ao teu redor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Ele é fiel. Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é o nosso Deus, o nosso ajudador, o nosso protetor, o nosso guarda. Ele é o nosso guarda. Ele é a nossa torre forte, aquela que nos mantém de pé, aquela que nos levanta, aquela que nos sustenta, aquela que nos ergue. Ele é a nossa torre forte. Que bom que Deus cuida de nós. Que bom que Deus está cuidando de mim e de você nessa manhã. E hoje é um dia chamado Hoje, para fazer a vontade de Deus. Façamos a vontade do Senhor nessa manhã. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer momento, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então que o Espírito Santo inunde o nosso ser nessa manhã. Que o Espírito Santo inunde a nossa vida, inunde o nosso corpo, a nossa mente, que nós tenhamos mentes transformadas nesse dia, que nós tenhamos mentes abertas nessa manhã, que nós possamos ver o que Deus tem de melhor para nós. E vamos para o nosso capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Pega aí sua bússola diária. Vamos ler e vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações. Capítulo 12 vai dizer assim. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes, Agripa, estendeu as mãos para maltratar a igreja de Deus. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, continuou e também mandou prender a Pedro. E isto aconteceu na festa dos pães asmos. E havendo prendido, lançou-o no calabouço, sob o encargo de 4 grupos de soldados, cada um, para o guardarem com o propósito de exibi-lo diante do povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava sob custódia no cárcere, a igreja orava continuamente por ele, com muito fervor diante de Deus. E na noite anterior ao dia em que Herodes se propunha exibi-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados e preso com 2 cadeias. E as sentinelas guardavam a prisão diante das portas. E eis que ali apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu no calabouço. E ele tocou nas costas de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. E acrescentou o anjo, dizendo-lhe: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Revista-te com a tua capa e segue-me. E Pedro, saindo, o seguia. E não compreendia que era realidade o que estava sendo feito por intermédio do anjo, mas julgava que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que conduzia à cidade, a qual se abriu automaticamente. E tendo saído, passaram por uma rua, e nesse ponto o anjo apartou-se dele.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra aqui nessa manhã que naquele tempo o rei Agripa começou a se posicionar contra os discípulos. Ele estendeu a mão para maltratar a igreja. Ele queria maltratar alguém e ele escolheu a igreja de Jesus para maltratar. Diz que ele mata Tiago, irmão de João, e manda prender a Pedro. Quando ele vê que Tiago, morto, agradava aos judeus, incrível isso, não é? Quando ele vê que Tiago foi morto e agradou aos judeus, ele resolve prender a Pedro na festa dos pães asmos. E ele queria deixar Pedro preso lá durante todo o feriado de Páscoa. E colocou Pedro lá, super protegido, super guardado, por 4 grupos de soldados, de 2 cada um, ou seja, 16 soldados, guardavam Pedro. E Pedro estava na prisão. E ainda além de estar aprisionado, Pedro também estava cadeado, com cadeias. Diz que Pedro estava na prisão, mas enquanto Pedro estava aprisionado, a igreja orava. A igreja orava com muito fervor, continuamente. A igreja não parava de orar. Deviam fazer vigílias para que não houvesse momentos sem oração, porque diz que orava continuamente, com muito fervor diante de Deus. E eles oravam tanto que Pedro na prisão, ele dormia. Pedro estava descansado porque ele tinha paz no seu coração. Pedro sabia que tudo era um processo. Tudo era algo para a glória de Deus. E de repente Pedro está dormindo descansado enquanto a igreja ora e alguém bate nas suas costas. E uma luz resplandece. Pedro se levanta e o anjo diz, levanta. Pedro acorda e o anjo diz, levanta, põe a tua sandália, cinge os teus lombos, revista-te da tua capa e vamos para fora. E Pedro vai saindo do calabouço e diz que a última porta de ferro automaticamente é aberta. E dali em diante o anjo se afasta. Automaticamente aquela porta é aberta. Em tempos de Cristo, uma porta abrir-se automaticamente é algo impensável. Porque não havia controle remoto. Não havia eletricidade. Não havia as tecnologias. Mas diz que a última porta de ferro se abria automaticamente. Pedro passou algumas portas. Pedro passou algumas portas até chegar do lado de fora, entre 2 a 3 portas. Mas a última porta se abriu. E quando a última porta se abriu, Pedro deu em si que ele não estava num sonho. E nessa manhã a palavra do Senhor vem para mim e para você. Às vezes vivemos em calabouços mentais, espirituais e físicos. Vivemos em situações que nos aprisionam, mas ao mesmo tempo estamos descansados dentro dela. Porque cremos num Deus que nos socorre, que nos guarda. E nessa manhã eu quero dizer para você que quando a última porta se abrir, quando você escutar o estrondo da porta de ferro se abrindo, você vai acordar e ver que Deus sempre esteve com você. Que Deus sempre esteve ao seu lado. Que Deus sempre esteve cuidando de tudo.
que o momento chegou para você ver a luz do dia, que o momento chegou para você ver que não era um sonho, mas era realidade. Que tudo que você está vivendo aqui é uma realidade preparada por Deus. Quando a última porta de ferro se abre, conseguimos ver aquilo que não víamos lá dentro. Quando a última porta de ferro se abre, nós vamos chegar num local e ver que nós saímos daquilo que nós vivíamos. Quando o barulho da última porta de ferro se abre, automaticamente, nós vamos entender que somente a mão de um anjo poderia ter nos tirado daquilo que vivíamos. Quando a última porta de ferro se abre, nós vamos entender que a rua está ali para nós seguirmos, que as cadeias caíram, que as cadeias ficaram lá dentro, que os soldados também estão lá dentro, que ninguém viu passando pelos sentinelas. Mas a última porta de ferro se abre e nós entendemos que aquela rua, aquele ponto, é um ponto de partida, é um ponto de recomeço. Então que nessa manhã eu desejo ao teu e ao meu coração que nós possamos ouvir a última porta de ferro se abrir. Aleluia. Que nós possamos ouvir o barulho dos ferrolhos, das portas de ferro se abrindo e algo novo acontecendo. Porque lá fora o mundo corre, o mundo gira. Lá fora as coisas estão acontecendo. E a última porta de ferro nessa manhã está se abrindo na minha e na tua vida. E quando eu falo em a última porta de ferro, é aquilo que está parando você. Aquilo que está aprisionando você, aquilo que está impedindo que você siga. Mas nessa manhã o anjo te deixou aí, parado, plantado, em frente, liberto da última porta de ferro. E essa última porta de ferro vai te dar acesso a uma rua que vai te fazer andar, que vai te fazer caminhar para a sua nova casa, para o seu novo lar, para aquilo que você tem a fazer. E diz aqui que o anjo apartou-se dele, porque os anjos vêm e vão. Os anjos vêm para trazer uma resposta, os anjos vêm para fazer algo. Os anjos estão ao nosso respeito, obedecendo ordens ao nosso respeito. E o anjo que veio para abrir a porta de ferro, ele se aparta de Pedro e deixa Pedro seguir o caminho. E Pedro está com as portas abertas. Então Pedro se toca e vê que não era um sonho, que era realidade. Vê que não era uma visão que ele estava tendo. Não é uma visão que você está tendo nessa manhã de que as coisas estão se abrindo na sua vida. Não é uma visão que você está tendo de que tudo está caminhando. Não é uma visão que você está tendo de que você está liberto. Realmente está acontecendo. Com essa fé dessa manhã, eu quero orar com você e dizer para você que as portas de ferro, os grilhões estão quebrando nessa manhã. Aleluia! Que as portas de ferro estão se abrindo automaticamente. Que há um poder sobrenatural nessa manhã sobre a minha e a tua vida, abrindo portas de ferro. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, Pai, nos faça escutar este barulho nesse dia, das portas de ferro se abrindo. E nós, tendo diante de nós a rua para seguir, aquilo para que nós precisamos continuar. Abre, Senhor, as portas de ferro. Que Deus abençoe você e que esse café com palavra traga graça, expectativa e esperança. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.